Olá, sejam muito bem-vindas ao Papo Savi Médica. O Papo Savi Médica é sempre um papo maravilhoso, muito gostoso, que eu faço com alguma colega médica, aluna do SaviMed, e que passou por esse processo de se tornar uma médica investidora. Hoje eu vou conversar com a doutora Vilma, não sei se fala assim, Landivar, e eu vou ter o maior prazer de mostrar um pouquinho da história dela para vocês. Gente, para mim é muito bacana poder conversar com colegas médicas. Olá! Oi, boa Tá me noite. ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Estou. Tá bem Ah, baixinho, mas eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem alto? eu tô. Eu vou ajustar aqui, mas tá normal aqui. Não, era o meu celular que tava baixo. Tá ótimo. Uhum. Bem-vinda! Obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar aqui. Eu sei que não é fácil, de repente, oh meu Deus, entrar numa live, mas muito obrigada, tá? Eu queria saber um pouquinho sobre você, sobre a sua história, sobre a sua formação, sobre a sua história em relação à vida financeira, né? Como é que foi aí esse começo da sua vida com o dinheiro, ou o que você lembra da sua criação, né? Que vem da sua família. Enfim, quero te conhecer um pouco. Tudo bem. Meu nome é Vilma, eu sou médica, estou cursando geriatria e desde o início para mim foi um pouco difícil, uma pelo idioma, dois pelas crianças que eu tenho, pouco tempo muito limitado. E dividir estudo, trabalho, família, não foi fácil no início. E aí, essa falta de tempo, que a maioria dos médicos, no geral, não tem tempo extra para poder estudar sobre finanças, quanto menos sobre investimentos. Então, a gente vai sempre caindo em tudo aquilo que os gerentes orientam a gente, né? Geralmente banco, previdência, e assim eu fui levando minha vida, esperando que alguém sempre visse com alguma oferta boa de previdências, investimentos, mas eu sem nenhuma base. Mas aí, por Deus, apareceu a doutora Susana, investidora no Instagram. Eu não sei sinceramente como, eu não sei se alguém já tinha passado para minha página, que isso daí hoje em dia é como uma moda, né? Tá todo mundo aprendendo, sabendo, cada vez mais fácil o acesso. E aí, assim, eu me interessei muito pelo curso. Eu falei, por que não? Aí eu vi nas lives, não foi na a primeira aula eu, infelizmente não assisti, mas a segunda assisti a terceira, e aí eu vi os depoimentos. Eu achei muito bacana, assim, como médicas já de idade, 60, 65 anos, elas se incentivavam, né, para a gente fazer o curso, que era muito bom, enriquecedor, que elas tinham conseguido muita coisa desde esse então, assim, apesar do tempo perdido, entre aspas, que poderiam ter iniciado antes, mas mesmo assim bem confiantes. Isso daí eu gostei muito, achei bem enriquecedor, frutífero. Pensei assim, eu vou guardar todo dia um horário para assistir às aulas, para começar a fazer esse curso. E foi assim, eram muitas aulas, não vou negar, quando eu vi no início, lá no Hotmart, quando a gente faz já o cadastro, eu pensei que não ia dar conta, a gente fica pensando, será que vai ser mais um curso que eu não vou conseguir concluir, assistir e vou perder, assim, o dinheiro até, né? Mas consegui, porque é um curso tão assim legal, cada aula é uma sequência, uma base, desde o início, eu até coloquei lá uma frase para SabeMed, né, que a SabeMed foi o alicerce da minha vida financeira, porque realmente a partir dessa base eu consegui estruturar melhor minha vida financeira. Logo nas primeiras aulas já fala sobre os empréstimos, os juros do cartão de crédito, essas coisas a gente não sabe.
A gente pensa que não, que é pouca coisa. A hora que você vai e coloca na ponta do lápis, quanto é aquilo ao mês, aí você começa a falar, não, olha que eu estou perdendo, olha que eu estou pagando 2, 3 vezes mais, uma coisa que era até um gasto baixo, mas ele se torna um monstro. Então, aí eu comecei a gostar mais. Cada aula que eu assistia, a gente cria um hábito, né? Um hábito já de estudo todos os dias, porque eram 6 semanas e sempre tinha aquela correria, ai, amanhã ou em 48 horas a gente tem que fazer o formulário de entrega para ver o que vocês aprenderam. Isso é muito bom. Ter esse retorno para vocês, que a gente está estudando e vocês estarem vendo que está sendo feito esse segmento, é muito bom. E desde o início, você comentando, já podem abrir uma corretora, atrás de alguma corretora para começar os investimentos. E eu não me sentia muito segura no início, mas eu confesso que eu falo para quem vai iniciar que faça isso, que conforme vai estudando, você tem a Manu, tem a equipe ali que dá esse suporte, que ajuda. Isso é muito bacana, porque eu já tinha feito um investimento anterior no Visconti, mas eu não tinha assim, um relacionamento, eu não conversava, não tinha onde tirar minhas dúvidas. E essa insegurança de estar investindo sem saber nem para onde está indo o dinheiro, isso daí foi o que acabou me fazendo desistir na época. Mas aqui não, um curso sério, um curso muito valoroso enquanto a teorias, conceitos. Ele te ensina muito bem. Você fez uma estrutura, uma organização dos módulos de uma forma tão assim didática, dinâmica, que conforme você vai aprendendo uma coisa, já encaixa na outra, e são termos que você não está acostumado. E quando você começa a usar eles, você vê que no dia da manhã você já está entendendo o que se está falando na Bolsa de Valores. Era uma coisa assim, que eu jamais imaginei que ia entender essas siglas, terminologia, e foi muito legal. E desde o início, que quando eu comecei a abrir a corretora, comecei a fazer os primeiros investimentos, o fato de você ver que essa rentabilidade que está existindo, ela está acontecendo e você está lá só aportando e vendo que teu dinheiro está dando um lucro em uma semana, 2, um mês, você vê que realmente isso acontece, é muito bom. Mas esse curso ensina bastante sobre você ter essa confiança nas empresas que você vai investir, isso é muito importante, porque eu nunca, assim, por mérito próprio, não ia conseguir ver o que é uma lâmina de uma empresa, por exemplo. Lá ensina muito bem isso, fazer um filtro daquilo que você precisa para ter segurança para investir naquela empresa. Então, assim, cada conceito, cada palavra, teve muitas aulas que eu assisti mais de 2, 3 vezes para poder fixar melhor o conceito, entender. Então, assim, foi tudo muito válido. E mesmo no momento que acabou as aulas, pensei assim, e agora? Agora eu sei o que tenho que ver, eu sei que tem esse mundo de empresas, onde que eu vou investir, como que eu vou fazer. Aí veio ainda o Walter para ajudar a gente, para dar umas dicas, dar umas orientações sobre empresas que a gente poderia fazer esse início. E assim, com prática, né? Isso foi muito importante, ele mostrar no dia a prática essa empresa, então vamos fazer dessa forma, vamos verificar a lâmina, ela tem isso, os requisitos que a gente precisa para ter confiança nela. Então, assim, isso foi muito legal, porque depois de ter todo esse aporte teórico, a gente conseguiu ver a prática. E na prática era só exercer e começar. Teve empresas que não deu certo, que a gente começou a baixar um pouco, a tirar, retirar ou até vender por conta que ela não estava lucrando. Teve, mas teve também as outras que, na maior parte das vezes, elas lucram e elas dão mais confiança, a gente continua, né? É muito legal, me sinto mais confiante, com certeza. Foi um curso que me ajudou muito. Eu aconselho, eu compartilho com muitas pessoas para elas, se puderem, né? Fazer quanto antes, é muito bom. Me conta, é assim, primeiro, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua dedicação, porque
é um desafio, né? Como você mesma comentou no início, é um desafio. As médicas não têm tempo, nós não temos tempo. E no meio da correria, nós somos multitarefas, né? Assim, mãe, tem relacionamento, tem que ter cuidado com a casa e com tudo. E ainda você vai se meter a fazer um curso de investimentos. Parece, assim, uma decisão meio louca, na verdade, né? Como é que eu vou enfiar um curso desse? Mas você mesma comentou, né, que como isso é fundamental, o conhecimento. Mas para você, assim, o que foi mais transformador? O que trouxe de maior diferença na sua vida, na prática, assim, que você começou a colocar em prática algo que você diz, gente, como que eu nunca comecei a agir dessa forma na minha vida? Tem algo assim que você lembra, que você consegue comentar? Eu penso assim, eu tinha um futuro incerto e hoje eu estou lapidando, construindo esse futuro. E isso me traz muita paz, segurança, porque eu não sabia, eu já tinha uma previdência privada, aí eu não sabia que ela tinha esses investimentos também. Eu aprendi tanta coisa dentro que eu até mudei de previdência com todas essas orientações. Então, aí a gente começa a pensar de uma forma mais tranquila no seu futuro. Porque até então era uma insegurança. E se eles quebrarem? E se não tiver esse retorno de dinheiro? E se eu não conseguir me aposentar com aquilo? Muda totalmente o pensamento. Já não tem mais esse pensamento de aposentadoria. Muito pelo contrário. É de continuar investindo mesmo durante a aposentadoria. Então, assim, é uma mudança de pensamento que, se não tiver o curso, a gente nunca pensaria dessa forma. A gente tem um pensamento fechado, o clássico, né? Ir pedir uma previdência, por exemplo, pensando na tua aposentadoria, já não vai estar trabalhando, então eu vou ter um limite físico até para trabalhar, mas aí você percebe que não, que mesmo aposentada você vai continuar investindo e vai continuar lucrando e vai continuar gerando dinheiro assim extra além do que você já tinha previsto na tua previdência. Fora isso, assim, o fato de você fazer outro tipo de investimento, iniciar a reserva emergencial, por exemplo, era algo que para mim era impossível. Agora eu comecei a esquematizar, fazer como você coloca numa das aulas lá com a planilha, projetando para 30, 40 anos, como vai ficar aquilo que você está investindo hoje. Então, todo esse planejamento eu jamais imaginaria. Então, assim, é um investimento e uma coisa muito importante, olha, parece uma coisa tão assim simples, mas tão importante que você comentou e ensinou sobre dividir naquela planilha os nossos gastos essenciais e os não essenciais. E foi a partir dali, porque eu comecei assim, com zero de poupança, né? Então eu pensei, mas como que eu vou conseguir investir se eu sempre estou no limite? Mas aí foi muito importante ver essas aulas e a gente colocar, projetar isso para fora, porque a gente sabe que tem que pagar isso, X, Y, mas você não coloca no lápis. A partir do momento que você coloca no papel, você separa e você vê aquilo que realmente você precisa e aquilo que não é tão essencial. Aí daí que saiu o dinheiro para começar a investir. Foi dessa forma que você orientou e foi dessa forma que deu certo para mim. Então, Então, de certa forma, eu queria saber um pouquinho como é que era a sua vida financeira antes, assim. Como é que foi a sua história com o dinheiro? Como foi a relação com o dinheiro que veio da sua família? Você foi ensinada a poupar? Você veio de uma família assim que sempre teve muita dificuldade e você continuou com essa, né, com essa mentalidade de acabar gastando tudo? Eu pergunto porque essa foi a mentalidade que eu adquiri, né? De sempre assim estar nesse sufoco financeiro e como eu não fui educada a poupar, então eu sempre gastava tudo que eu ganhava e nunca tinha reserva, nunca tinha dinheiro sobrando. Investir, então, era um assunto que nunca nem passava na minha cabeça.
Então, como eu sei que tem muitas colegas assim também, eu queria saber um pouco sobre a sua vida financeira aí um pouquinho antes, né? Como é que era? Então, nessa questão de investimentos, eu não tinha estrutura nenhuma, nem familiar, nem de nenhum tipo. Eu estudei, me formei e eu sabia que ia ter que trabalhar para conquistar minhas coisas. Era assim de simples. Então, toda vez que eu precisava, porque faltava, eu ia e fazia um trabalho extra, um plantão extra, e assim, noite tras noite, quando você vê, entra num ciclo que você não consegue mais sair. E você só fica pagando, pagando e não, parece que não sai desse ciclo. E eu, assim, eu vejo muitos médicos hoje também, que eles fazem uma carga horária muito alta por semana e não vai, não parece que o dinheiro não aparece, que sempre está no vermelho. E assim, do meu lado, quando eu estava fazendo as aulas, eu vi que, por exemplo, as contas que eu tinha no cartão de crédito, eu já corri atrás de zerar isso. Eu já corri atrás de zerar alguns empréstimos que realmente poderiam dar algum problema de perda de imóvel, alguma coisa do tipo, e as que não, eu comecei a separar. Então, as dívidas melhoraram, melhoraram sim. Comecei a mudar, eu não usava mais há 2 anos o cartão de crédito por conta de não voltar a um dos cartões, né? Porque o outro eu acabei pagando tudo já à vista quanto antes, pelos ensinamentos que dá nas aulas lá. E o outro eu comecei a usar para juntar milhas e sempre pensando nas viagens e outros lucros que eu possa ter. Então, assim, essas coisas me ajudou muito na questão financeira, porque eu comecei a organizar as minhas dívidas. Então, as dívidas que eu tinha de empréstimo, eu consegui sanar uma, eu consegui sanar também o cartão e começar a usar o cartão de crédito colocando lá naquela planilha o que estou gastando como se fosse hoje, que esse dinheiro tem que estar, né? Não posso pensar o dia da manhã que vai chegar a conta que não vou ter esse dinheiro, então esse dinheiro estará poupado. Então, todos esses detalhes, essas coisas que quem tem um pouco de tempo organiza, mas a gente na correria não organiza, esquece. Quando veja faltou, era o dia de pagamento ontem, você não conseguiu. Então, tudo isso eu consegui estruturar uma coisa. Todo mundo sabe que se você anota, você vai conseguir, mas você não anota. É um hábito que a gente tem que aprender. E é um hábito que acontece naturalmente a partir do momento que você vê que você está poupando dinheiro. Outra coisa importante, achei tão legal quando você comentou sobre médico, isso em qualquer lugar aqui no Brasil, na Latinoamérica no geral, médico não pode pedir desconto, é feio. Então, essas crenças que às vezes os médicos têm também saíram. Muito pelo contrário, como você coloca lá, esses descontos que você tem, coloca como uma mesada para você. Então, ou você investe ou você gasta em você aquilo. Mas anota, eu consegui um desconto de tanto. Esses R$ 20 que seja, R$ 30 vai somando no fim do mês quando você vê deu um dinheiro. Então, um volume já mais considerável. Então, todas essas dicas foram bem legais. Eu usei todas as que consegui ouvir, as que consegui anotar e apliquei elas, porque realmente eu vi que não era só eu que tinha essa crença, e assim muitas outras que você comenta na aula, que são bem assim enriquecedoras para a gente crescer mesmo, né? Que interessante ouvir suas crenças, porque eu estava conversando ontem mesmo com uma colega médica, e ela estava falando que quando fala sobre controle financeiro, sobre anotar um gasto, sobre, eu não posso gastar com isso agora porque eu estou me organizando para isso, ela diz que isso já trava ela, isso já dá uma sensação ruim de privação, de escassez, ela não quer viver nessa escassez. Então, por isso que ela não gosta de anotar nada. E eu falo que o que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. Então, isso é a parte do nosso gerenciamento, né? Se você não examina um paciente, se você não solicita um exame, você não consegue tomar uma conduta de nada, né? Eu falo de exame físico, ou então
uma anamnese bem feita, um diagnóstico de alguma coisa. Como é que você vai tomar uma conduta? Você olha para a cara do paciente, você já adivinha o que ele tem? Não tem como, já na nossa vida financeira a gente também tem que gerenciar, a gente tem que diagnosticar, a gente tem que medir, a gente tem que aferir, né? Então, quando a gente fala de controle, às vezes isso é pesado, né? Parece que eu estou sendo controlada, parece que é um... E eu acho que é mais uma mudança de mentalidade mesmo. E como é importante, porque você percebe que a sua qualidade de vida vai melhorando, até a sua qualidade de vida, a sua tranquilidade, né? A forma com que você lida com a própria profissão. Porque antes parece que você trabalha naquela angústia, assim, porque você está financeiramente desequilibrada, né? Você sente que tem alguma coisa errada. Não tá, as coisas não estão legais como você imaginou que seriam antes de começar a trabalhar, né? Porque a gente imagina de uma forma e depois começa a seguir para um rumo que você diz, gente, mas por que que tá dessa forma? Então, as crenças, né, nos atrapalham muito de evoluir financeiramente. E nós médicos temos uma capacidade muito grande de gerar renda, só que muitas vezes a gente consegue gerar renda, porém a gente acaba utilizando de forma errada. E isso vai acabar prejudicando muito o andamento das coisas, né? Eu queria te perguntar, de onde você é? Eu sou boliviana. Boliviana? Uhum. E aí você formou lá? Eu me formei lá, Entende? Você mora no Brasil tem quanto tempo? 13 anos. 13 anos. E a parte financeira lá, eu acredito que é bem diferente daqui, não é, viu? Olha que eu acabei de vir de viagem. Fiquei lá agora nas minhas férias em julho, voltei agora, faz uma semana. E mudou assim, agora está quase um por um, né? A diferença do real com o boliviano. Então, houve uma mudança lá, as coisas ficaram mais caras para quem vai lá também. Já não tem mais, como há 5 anos, até 5 anos atrás, dava uma diferença aí boa. Mas lá se não tem essa mentalidade de investimento. Eu nunca ouvi com nenhum, porque eu me formei lá, tenho vários colegas que fizeram a residência na Argentina e daí voltaram para a Bolívia para exercer. Mas nenhum deles entrou nesse ramo de investimentos, não. Eu acho que Era se a minha lá, curiosidade, sim. lá fazendo o que cada um faz, seu consultório particular e continuar no clássico. Eu, E quando você tem, usa um cartão de crédito, sim. e quando você chegou aqui, para você foi diferente, assim, a conta, o banco, o acesso ao gerente, uma previdência privada, isso te deixou assim inseguro? Tipo, nossa, coisas muito diferentes. Uhum. Ou não, não teve essa diferença tanto? Aí eu era inexperiente em tudo, né? Porque eu me formei e eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi aqui. Eu não cheguei a trabalhar lá, então não sei como que é nem o salário lá. Entendi. Não tenho esse contato, mas aqui eu já iniciei toda a minha vida desde o primeiro emprego, né? Eu formei, já vim para cá e foi todo novo para mim. Mas questão de investimentos, eu não tinha nenhum conhecimento, nunca escutei, ouvi, sempre escutava assim a bolsa de valores e era uma coisa assim longe de mim. Porque a gente tem aquela crença também que quem investe tem que ter muito dinheiro para fazer isso e aí se aprende que não tem e essa Engraçado, né? crença, não, é tudo crença mesmo. Aí só fazendo curso para você realmente começar a ser orientado, porque até antes, vamos falar uns 3 meses antes, que já tinha tido algum tipo de investimento, né? Eu não entendia nada, não sabia, não falta de base, né? É necessário ter uma base, fazer um curso. Eu não aconselho a pessoa a querer fazer vários, assim, assistir várias lives de 2, 3 dias e tentar
se arriscar a fazer as coisas, porque é arriscado. É arriscado, é um dinheiro considerável, e conforme você tem a confiança com um curso, né, com um curso que te solvente, que te dê essa base, aí você consegue realmente ter essa confiança para continuar. Porque, caso contrário, não dá, não aconselho, porque eu conheço várias pessoas que falam, não vou pagar um curso desses, e tem um monte de pessoas que orientam, falam, tá, tudo bem, pode até ser, mas um curso é um curso. Um curso tem um monte de base aí, de conceitos que você não vai achar nessas lives, não. Infelizmente, Vilma, ainda tem muitas pessoas que ainda se prendem muito quando você está investindo em conhecimento. Né? O que seria de você hoje se você não tivesse investido na sua profissão, no seu conhecimento, no que você tem hoje? Qual o retorno financeiro que você teria? Né? Você não seria médico se você não tivesse investido tempo, esforço nisso. Então, se eu não investir meu tempo, meu esforço, meu dinheiro em um conhecimento desse, eu nunca vou ter retorno. Então, eu nunca vou colocar o meu dinheiro ao meu favor. Eu sempre vou ficar, não, é muito caro. Mas eu sei que isso é normal, né? Porque você não sabe o que tem do outro lado. Né? Quando você está antes do sabe médico, você não sabe o que tem do outro lado. Então, é difícil você dizer. E é complicado você pedir opinião também para quem não sabe o que tem do outro lado. Porque eu vejo colegas assim, você acha que eu entro nesse curso? Aí você pede opinião para o namorado, para o marido, para a mãe. Mas eles nunca fizeram, eles não sabem o que tem do outro lado. Então, lógico que eles vão dizer, não, é caro, né? Não entra, é muito caro. E aí eu queria saber de você, quando você estava na Semana da Médica Investidora, antes de entrar no Sabe Med, o que você pensou? Se você estava decidida, se você ficou insegura, se você tinha dinheiro para entrar ou não. E o que você pensou, assim? Olha, eu fiquei escutando a segunda, né? Como eu falei, a primeira eu não cheguei a ver. A segunda eu me interessei muito porque eu já tinha tido, como eu comentei, um aporte na Biconte, mas eu não conhecia a pessoa, não tinha para quem perguntar as dúvidas, não tinha nenhuma base. E eu falo assim para todo mundo assim que quiser fazer e já tentou e viu que aconteceu a mesma coisa, não é igual. Porque às vezes pensa, mas eu vou pagar esse curso e não vou saber muita coisa igual, vai dar quase elas por elas. Não é. Não é, porque quando eu comecei a investir, eles falam assim para você, em uma hora eu vou te fazer ganhar, sei lá, colocam lá um X valor. E aí ele acontece, olha, agora está bem para você comprar, eles te ensinam de certa forma como visualizar aquela trader, né? Aquela imagem lá do trader, da bolsa. Uhum. Olha aqui, ela está boa para comprar, vamos comprar agora, você vai ver que em uma hora você vai ter tanto de rentabilidade. E acontecia. Mas era porque eles já têm esse treino para poder captar essas pessoas para a corretora deles. Mas aí você não sabe quanto que você vai ter que pagar de imposto de renda daquilo, por quanto tempo você está aplicando, quanto você não tem nenhuma. Fora o tempo que você tem que estar dedicado na frente do computador. Isso, então assim, não tem como, para quem não tem tempo, trabalha demais, aí não tem como ficar todos os dias assim, vindo e ficando aí olhando que horas que é o momento ideal ou não para comprar. Já no curso não, ele explica certo, né? Eles fazem uma avaliação de não é 1, 2, 3 anos, até 10 anos, para poder realmente ter a consciência que você está fazendo uma coisa certa. Então é diferente. Então você não tem que ficar olhando, vou levantar todo dia cedo até às 10, ficar olhando só como que está indo o andamento dessa empresa para ver que horas que vou fazer um aporte, vou tirar ou vou vender. Então não tem isso. E a gente não tem tempo para isso. Então a gente precisa aprender a mais, além, como é feito o curso que ensina de uma forma mais objetiva, porque eu gosto muito da objetividade, não gosto de pessoas que ficam enrolando muito. O curso, eu acho um curso muito objetivo. Ele te ensina direto que você tem que ver o que você vai fixar, o que você vai filtrar para realmente ter essa confiança naquela empresa. Isso é muito bacana, muito legal. Eu, assim, não tinha esse dinheiro guardado para fazer o curso.
mas eu vi a sua forma de transmitir as suas palavras, a sua confiança, isso conseguiu transmitir através da live que eu estava vendo e eu falei, não, eu vou fazer, ela não é, primeiro é médica, já pensei, ela tem já uma trajetória similar, ela tem também pouco tempo, se ela se interessou nisso e ela gostou dessa área, ela deve ter ido a fundo e é isso que você demonstrava na live, né? Você tinha um total domínio daquele momento e isso me cautivou e eu acabei entrando. Falei, eu vou, mesmo não tendo, eu vou fazer um esforço, vou pagar esse curso e vamos em frente. E não me arrependo, foi um curso muito bem estruturado, muito bem assimilado por mim. Então, assim, só tenho a agradecer. Ah, eu que fico muito feliz pelo voto de confiança. Eu tenho certeza que os frutos, né, vão vir ainda, porque agora é só o comecinho, é o plantio, é você mudando, ajustando a sua vida, organizando, investindo aos poucos, mas você terá muitos e muitos frutos na frente. Desejo de todo o meu coração que Deus abençoe sua vida, sua família e Muito que obrigada. frutifique aí todos os seus investimentos. E eu tenho certeza que sua história é muito inspiradora, porque foi um desafio para você, tanto de questões de tempo, de crenças, né, de achar que talvez era uma coisa difícil, que você distante mesmo de você, e você foi lá e superou o medo, superou os desafios e enfrentou, né, a falta de tempo e foi lá e colocou para fazer. Então você percebeu realmente que era uma prioridade para você. Então, parabéns e eu tenho certeza que é só o começo, viu, Vilma? Muito obrigada. Muito obrigada, eu aconselho todos a entrarem, fazerem o curso, porque assim como eu vi o dia de ontem uma live de uma médica de 60, mais de 60 anos, não vou lembrar se era 65 ou 67 anos, que eu pensei assim, não falando, menos prestigiando a idade dela, né? Mas eu pensei assim, se ela com 67 anos conseguiu assimilar, entender todo aquele universo que é completamente diferente ao meu, então eu vou conseguir. Ela deu assim tanta segurança que eu, do mesmo jeito eu gostaria que todos que estão ali, que estão na dúvida, não duvidem, é um curso bem enriquecedor, vocês vão aprender muito, vocês vão conseguir andar lá na frente mais sozinhos, sem tanta dependência, sem tantas eh, desconfiança principalmente, né? Que esse mundo de investimento gera muita desconfiança. Você está certo, não está, mas você aprende, você tem as bases, como eu falo desde o início, quando você tem o alicerce em algum assunto, o resto ele vem, ele sobe e só vai crescendo. Então, aconselho que todo mundo faça, quem estiver interessado não desista, é para ir em frente, o curso vale a pena. Muito obrigada, meu amor. Boa noite para você. Fica com Deus. Boa noite. Tchau. Tchau.